Queria te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós vamos estar lendo o capítulo 1, versículo 4 até o 8. Enquanto você abre, desde já agradecendo aí a pastora Georgia, ao pastor Rimac pelo carinho de sempre. Essa igreja realmente que faz parte da minha história e tem um carinho muito, muito especial para mim. Então é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. E nós vamos estar meditando agora em cima de Apocalipse 1, versículo 4 até o 8. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar novamente, rapidamente? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, e nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, que possamos sair daqui, Deus, diferente da maneira como nós entramos, e que o Senhor ministre aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, amém. Como que você enxerga o fim dos tempos? Se você parasse por um momento de pensar na sua história, ou seja, eu pensando na história do Sidney Júnior, ou a pastora Georgia pensando na história dela, o Marco Aurélio pensando na história dele. Se você parasse por um momento e ao invés de pensar na sua história, da qual você às vezes se vê como o personagem principal, se a gente trocasse isso e começasse a pensar numa história maior, da qual a gente apenas faz parte, não a sua história, mas uma história maior. Que história que seria essa? Qual o fim dessa história? Como essa história acabaria? E quando nós olhamos para as Escrituras, é muito interessante que na Bíblia a gente vê muito mais do que um livro com bons ensinamentos, um livro com boas lições de moral, um livro com faça e não faça. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos uma história sendo contada. Nós vemos uma narrativa sendo contada. Nós vemos o que nós chamamos de o drama das Escrituras. Uma história que está sendo narrada. E quando nós olhamos para essa história maior, que é chamada também de metanarrativa, que é exatamente uma narrativa maior, uma história grande, a gente pode resumir essa história da humanidade, do mundo, em 4 pontos basicamente, que seria criação, queda, redenção e consumação. Quando a gente olha para esses pontos, a gente pode pensar na criação, desde o início, quando o Senhor cria o universo, dá ordem, através da sua voz, todas as coisas são feitas, céus, terra, Ele cria o homem, faz todas as coisas, mas aí nós temos a queda. Adão, Eva, eles comem do fruto, eles se rebelam contra o Senhor, eles se voltam contra o Senhor, e a partir disso nós temos uma nova condição da humanidade, que agora está caída. Mas a história não para por aí. E a gente vê Deus traçando para o seu povo um plano de redenção. E Deus traça para a humanidade, traça para o mundo esse plano de redenção que Ele usa o seu Filho para
morrer na cruz em nosso lugar, e a morte também não é a parte final, porque nós aguardamos os efeitos dessa morte. Então, não para na redenção, mas nós aguardamos a consumação, que seria novos céus, nova terra, eternidade com o Senhor. Então, quando nós olhamos para esse drama das Escrituras, para essa narrativa bíblica, o que nós vemos é uma história que pode ser resumida com esses 4 pontos. E essa maneira de enxergar a narrativa bíblica, essa maneira de enxergar a história da criação do universo, ela molda muito mais o nosso entendimento, e não só nós, os crentes, mas também os não crentes, do que a gente imagina. Se a gente for pensar em criação, queda e redenção, que para muitos eles resumem nesses 3 e colocando ali a consumação já junto com a redenção. Então, se a gente for parar para pensar em criação, queda, redenção, nós podemos olhar e observar que em várias expressões ali artísticas, como filmes que nós assistimos, como livros que nós lemos e gostamos, como que o resumo dessa história maior resume e molda o pensamento de pessoas, até mesmo não cristãs, que fazem histórias menores. Se a gente for pensar, por exemplo, nessa questão da criação, queda e redenção, como um cenário de paz, onde tudo estava bem, a paz é perdida na queda, e o plano de redenção é o quê? Uma busca para que essa paz seja restaurada. Esse é o padrão do que a gente vê em grande parte dos filmes que nós assistimos. Quando você para, às vezes, para ver um filme de herói, é exatamente isso que está acontecendo. Uma paz inicial, está tudo bem, aparece ali um vilão depois, essa paz é perdida. E todo o trama do filme gira em torno de uma paz que tem que ser restaurada. Então a batalha, às vezes, do herói com o vilão, para que no final essa paz seja restaurada novamente. Até mesmo filmes como, às vezes, um filme de romance, igual um filme ruim que colocaram lá em casa hoje para a gente assistir, de romance, mas você observa que segue esses mesmos trilhos, onde um casal ali se conhece, eles começam a conversar, eles se apaixonam, a mulher anota ali o número dele, só que aí o celular cai, quebra. Então, uma situação de paz, estava tudo bem, a paz é perdida, ela perdeu o número. Como é que vai fazer aquele clímax e agora? A paz foi perdida. E todo o filme gira em torno de restaurar a paz no final. Então, tudo isso vai moldar a maneira como grande parte das pessoas enxergam as histórias que são feitas, histórias menores que refletem o que acontece na história maior, que é a história da criação, a história de um Deus que cria o mundo, o homem cai em pecado e Deus faz ali, traça esse plano de restauração. E se nós olharmos para essa história bíblica, para essa narrativa bíblica, e se a gente for pensar qual que seria então o clímax dessa história, qual que seria o ápice dessa história, qual seria o ponto alto dessa história, e eu acho que não tem dúvida para nenhum de vocês que o ponto alto dessa história é a morte de Jesus na cruz. É quando Deus envia o seu próprio Filho para morrer por nós, que é o ápice dessa história. Um povo que foi criado em paz com Deus, Deus habitava ali com o seu povo no jardim, essa comunhão é quebrada, e o ápice dessa história é com a morte de Jesus na cruz, e os efeitos que essa morte traz para a nossa vida. E é muito interessante, porque quando nós pensamos em morte de Jesus, a gente está pensando no Evangelho de Jesus. E João, na sua carta aqui, antes de começar as cartas às igrejas, no livro de Apocalipse, que é o livro que ele relata essa visão que ele recebeu, ele faz uma saudação a essas igrejas. E essa saudação ela vai trazer um relato muito precioso para a gente do que é o Evangelho de Jesus. Se durante essa história que nós vivemos, o ápice da história é a morte de Jesus, é o Evangelho de Jesus, o que é esse Evangelho? E nessa introdução que João faz, antes de começar as cartas para as igrejas, nessa saudação que João faz, ele traz para a gente uma visão muito completa e preciosa
do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu queria que você fosse acompanhando aí com os seus olhos, do versículo 4 até o 8 de Apocalipse 1, que a gente vai estar observando alguns traços que João deixa para a gente aqui, do que significa o Evangelho de Jesus. Desde já, ele começa logo no início, saudando com a graça e a paz de Deus. Quando a gente olha para graça e paz, e primeiro pensando em graça, nós podemos parar para pensar que, se existe um Deus que teve de ser gracioso com o seu povo, que teve de ser gracioso com a humanidade, em que estado estava essa humanidade? E quando nós olhamos para todo o relato bíblico, o que nós vemos é que não só lá no Éden, não só Adão e Eva pecaram, mas toda a humanidade falha o tempo inteiro em obedecer a Deus. E esse é um retrato da humanidade. Mas se nós pegarmos inclusive o povo de Deus, o seu povo escolhido, nós vamos ver que o próprio povo de Deus falha o tempo inteiro em obedecer a esse Deus, em ser fiel a Ele. Então, nós vemos desde o Éden, e quando nós olhamos lá para o povo, quando estava no Egito, e aí nós vemos Deus operando sinais, maravilhas, na frente daquele povo, eles observaram aquilo tudo, eles foram soltos, eles acompanham o mar vermelho se abrindo, eles acompanham um Deus que sustentou aquele povo durante o deserto, enviando o sustento diário. E o que esse povo faz em troca? Quando Moisés sobe no Monte Sinai para receber a lei, o povo faz para si o bezerro de ouro. E aí nós observamos mais para frente esse mesmo povo, quando eles entram na terra prometida, e aquela terra que Deus falou que eles tomariam posse, conseguiriam estar ali, e Deus fala: olha, agora expulsem os cananeus. O que o povo faz? Falha em expulsar os cananeus. E aí esse povo se mistura com os deuses dos cananeus. Então, nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre inúmeras situações onde o povo de Deus é infiel a Ele, onde o povo de Deus se volta contra o próprio Deus, e Deus tem de ser gracioso. Então, quando nós olhamos para o povo, inclusive o povo de Deus, mas você pode pensar na humanidade, nós vemos um povo que se volta contra o Senhor. E é por isso que esse é um evangelho de graça. Porque, de fato, quando nós olhamos atentamente para os relatos, nós vemos um povo que não merece o que Deus faz. Que não merece, depois de tantos avisos, depois de tanto enviar profetas, não merece essa salvação. E, ao mesmo tempo que quando nós olhamos para o povo, nós vemos esse cenário, quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para Deus, o que nós vemos é um Deus tão gracioso, tão amoroso, que mesmo em meio à infidelidade do seu povo, mesmo em meio a um povo que desde o jardim até Cristo, porque o seu próprio povo crucifica, se volta contra ele, um povo que falha em obedecer ao Senhor, mas um Deus gracioso, um Deus amoroso, que envia o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, e Ele nos ama tanto, e isso você pode falar sem peso nenhum na consciência para qualquer um, de falar assim: olha, Deus te ama tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que Ele diz que basta você crer no que Cristo fez na cruz, que você não vai perecer, mas você vai ter a vida eterna. É esse o nível do amor desse Deus. Então nós olhamos para uma graça, para um Deus gracioso, e uma graça que resulta em paz. Quando nós vemos esse cumprimento de graça e paz, volta para um Deus gracioso e uma graça que resulta em paz. Porque se nós cremos no que Cristo fez naquela cruz, quando o Senhor olha para a gente, quando Deus olha para a gente, Ele não vê mais os nossos pecados, as nossas falhas, mas a partir do momento que a gente crê, o que Deus passa a ver é o sangue de Cristo sobre nós. É o sangue de Cristo que nos comprou. Então, é um evangelho de graça que resulta em paz, porque antes inimigos, agora nós somos filhos e amigos desse Deus.
não pelo que fizemos, não por mérito nosso, mas pelo que Cristo fez naquela cruz. E quando nós continuamos olhando aqui para o versículo 4 ainda, nós podemos parar e pensar, de onde então que vem essa graça? De onde vem essa paz? E João segue falando que essa graça, essa paz, ela vem da parte daquele que é, que era e que há de vir. Um Deus eterno, um Deus que não pode ser criado porque Ele mesmo é o Criador de todas as coisas. Um Deus que não pode ser medido num espaço de tempo, um Deus que não pode ser compreendido na sua totalidade, um Deus que é eterno, um Deus que todo o universo tomou forma pela palavra do seu poder. E esse Deus, o Criador de todas as coisas, é desse Senhor, desse Deus, Senhor dos senhores, que vem essa graça, essa paz. Então, graça e paz da parte do Deus Pai, que é aquele que era, que é, que há de vir, o Criador de todas as coisas. Mas João continua e ele traz para a gente uma visão da Trindade. Ele fala, graça e paz da parte do Deus Pai, que é o que era, o que é, o que há de vir. Mas também ele fala do Espírito Santo. Quando nós vemos aqui os 7 Espíritos, é um termo muito familiar em Apocalipse para se referir ao Espírito Santo. O 7 trazendo a ideia da plenitude. Então, graça e paz da parte desse Deus Pai, do Espírito Santo, que nos capacita, que nos transforma, que nos regenera, e de Jesus Cristo, no versículo 5, que vai dizendo, nós vemos pelo menos 3 características de Jesus aqui. Esse Jesus, ele é a testemunha fiel. E ele é a testemunha fiel porque ele não apenas falou sobre o Senhor, ele não apenas foi como um dos demais profetas que veio e anunciou esse Deus, mas ele é a testemunha fiel porque ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o que testemunha de forma mais plena, mais fiel, porque ele não só falava sobre Deus, mas ele falava sobre si mesmo. Ele é o próprio Deus. Ele é a testemunha fiel de tudo que Deus falava desde o início das Escrituras. Tudo apontava para ele. E ele vem como a testemunha fiel. E esse Jesus não é apenas a testemunha fiel, mas aqui também ele é chamado do primogênito dos mortos. O primogênito dos mortos, porque ele não apenas ressuscitou, mas porque através do sangue de Cristo, nós também ressuscitaremos. Então ele é o primogênito dos mortos, o primeiro a ressuscitar, e através dele, todos ressuscitarão. E continua falando que ele também não é apenas um rei que reina, mas ele é o soberano dos reis da terra, porque ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Ele não apenas é um rei que reina, mas ele é o rei que todos os demais reis, governantes, se prostrarão diante dele. Quando nós temos essa visão e essa convicção de que Cristo Jesus, ele é Rei dos reis, o Rei soberano dos reis da terra, nós não nos preocupamos mais com, igual muitas pessoas às vezes perdem até a paz se preocupando com quem vai ser o prefeito, quem vai ser o governador, quem vai ser o presidente, e agora, como é que vai ser? Não, a nossa visão não pode ser essa, porque Cristo Jesus, ele não apenas é rei, mas ele é o soberano dos reis da terra. Ele é o soberano dos presidentes da terra, ele é o soberano dos líderes da terra. Não existe líder que, por maior poder que tenha, que se compare ao poder de Cristo Jesus. E esse Cristo, que nos concede todos esses benefícios, é por tudo que ele fez por nós, que o texto diz que somente a ele deve ser dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque ele é aquele que nos ama, mesmo sem nós merecermos.
Ele é aquele que reina, que governa sobre todas as coisas e que mesmo tendo desde o início, desde Adão, desde Eva, desde o período do juízo, o período dos reis, até nós que estamos aqui, é um Deus que olha para um povo que falha constantemente contra Ele, que peca diariamente, que falha em obedecê-lo, que falha em seguir os seus mandamentos, mas Ele decide amar esse povo. Ele decide não nos tratar segundo o que nós merecemos, mas Ele decide nos tratar segundo a sua graça. E o versículo 6 continua falando para a gente que esse Deus, esse Jesus que morre por nós, Ele nos faz participantes do seu reino e faz com que sejamos sacerdotes com acesso direto ao Pai. Veja, eu quero que a gente pare para pensar o quão precioso é isso que Cristo está falando. Quão precioso é o fato de todos nós, todos os crentes, sermos sacerdotes. Quando nós olhamos lá para trás, o povo deveria passar as situações para o sacerdote, porque ele era o único que tinha esse direito de estar na presença do Senhor. Só o sacerdote poderia estar diante do Senhor. E o texto de Apocalipse fala para a gente que Cristo faz de nós participantes do seu reino e sacerdotes, sacerdotes para o seu Deus e seu Pai. A ideia do chamado sacerdócio universal, que é a ideia que todo crente é um sacerdote, porque todo crente tem acesso direto ao Pai. E nós às vezes vivemos como se ainda tivéssemos que levar nossas questões para o sacerdote. Então às vezes a gente está aqui e você o tempo inteiro está falando com os seus líderes, está falando com os pastores da igreja: pastor, ora por mim, ora pelo meu filho, ora pela minha saúde, ora por essa situação. E não tem problema você pedir oração, não tem problema você ir diante de um irmão da igreja e falar: ora por mim. Mas por vezes nós vivemos como se ainda fosse uma questão que a oração do pastor, a oração do líder, como se ela fosse mais poderosa que a nossa oração, que chegasse mais rápido diante de Deus que a nossa oração, e nós estamos jogando para nada o que o próprio Jesus nos concedeu, que agora todo crente é um sacerdote. Todo crente tem acesso direto a Deus e Pai. Todo crente pode fechar a porta do seu quarto, dobrar os seus joelhos e orar diante desse Deus. E aí às vezes você está com uma situação na sua casa, uma situação na sua família, e aí você fica para um, para outro: ora pelo meu filho, e ora pelo meu filho. Ô fulano, você lembra, ora pelo meu filho. Mas você não para um momento do seu dia para dobrar os seus joelhos no seu quarto e derramar lágrimas pelo seu filho. Você não para um momento do seu dia e você fica: ora pela minha prova, e ora por isso aqui, e ora pelo que eu vou fazer. Mas você mesmo não ora. Pede para os outros, e você não tem dobrado seus joelhos, não tem colocado essa situação diante do Senhor. E nós temos que não perder de vista que o Senhor Jesus, Ele nos faz sacerdotes, nos faz participantes do seu reino. E quando nós olhamos para todos esses benefícios que nós experimentamos através da morte de Jesus na cruz, a graça que nós recebemos, a paz que nós temos hoje com o Senhor, quando nós olhamos para tudo isso, para tudo o que Cristo fez, a partir dessa história maior que está sendo narrada, e que nós estamos ali como participantes dessa história, quando nós olhamos para o ápice dessa história, olhamos para a morte de Cristo na cruz e olhamos para todos os benefícios que nós carregamos hoje, por vezes nós vivemos como se isso fosse tudo. Mas o texto de Apocalipse, nesse resumo que João faz do Evangelho, ele não para com os benefícios da morte de Jesus na cruz, mas ele continua dizendo no versículo 7:
Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Esse mesmo Cristo que morreu por nós naquela cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte não foi capaz de segurá-lo, a morte não foi capaz de detê-lo. Ele morre, mas ele ressuscita, e hoje ele está assentado no alto e sublime trono, está à destra de Deus Pai, de onde ele virá para julgar os vivos e os mortos. E o texto diz que ele não virá apenas para o povo de Deus, ele não virá apenas para um nicho específico, mas o texto diz que todo olho verá. Todo olho verá essa volta de Cristo. A história, então, da humanidade, a história do universo, ela não é um caminho sem rumo. Não é uma história que está à deriva e tem um fim certo. Mas a história do povo de Deus, a história do universo, a gente tem detalhado qual que é o fim dessa história. E aqui é marcado que é com a volta de Cristo que essa história vai terminar, né? Porque nós sabemos que isso na verdade é só o começo. E essa volta é muito triste quando o texto diz que todo olho verá, mesmo aqueles que o traspassaram, e eles lamentarão essa volta. A volta de Jesus Cristo, ela não tem um meio termo. Quando a gente olha para diversos textos da Escritura que falam sobre a volta de Jesus, nós vemos que ela ou vai ser motivo de festa para uns, ou motivo de desespero para outros. Com a volta de Jesus, todos aqueles que creram e aguardavam e ansiavam, esses terão um corpo glorificado, esses serão restaurados, esses verão o Senhor face a face por toda a eternidade. Agora, os que o rejeitaram, os que ouviram por várias vezes durante a vida um evangelho, uma história, um Cristo que veio, mas não o aceitaram, o rejeitaram, para esses será um dia de lamento, um dia em que eles verão diante de si a destruição eterna, sabendo que isso agora é o que os aguarda. Então, a volta de Cristo Jesus, esse mesmo dia, será um dia de festa para muitos, mas de lamento para tantos outros. E quando nós olhamos para essa parte final, quando nos mostra como essa história terminará, com Cristo Jesus voltando, nós vemos o Senhor falando que Ele é o Alfa e o Ômega. E Ele repete dizendo que Ele é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Senhor é o Alfa e o Ômega, que são a primeira e a última letra, né, do alfabeto grego. Ele é o princípio e Ele é o fim. A história começa com Ele e essa história terminará com Ele. Essa história começa com Deus criando um mundo. E nessas outras etapas que acontecem de queda, redenção, a história que começou com Deus criando o mundo, terminará com Ele criando um novo mundo, novos céus, nova terra, uma nova realidade. E quando nós olhamos para essa história bíblica, que tem um fim, um desfecho, que já está aqui para a gente já tem o spoiler dessa história quando nós lemos a Bíblia. E a maneira como a gente enxerga esse fim. Por que é tão importante a gente falar disso? Porque a maneira como você enxerga o fim, a maneira como você enxerga como essa história vai terminar, vai influenciar diretamente a maneira como você tem vivido a sua vida.
Porque por vezes a gente vive de uma maneira muito indiferente às coisas do Senhor, muito como se essa vida fosse tudo que a gente tivesse. E os problemas que surgem na nossa história, ao invés de você começar a enxergar uma história maior, você se vê como o personagem principal da história, é a sua história, e como a sua história é muito pequenininha, qualquer problema ele vira gigante. Mas se nós pararmos por um momento de pensar a minha história, mas pensar a história de Deus, a história do universo, a história de todas as coisas, eu não sou o personagem principal, eu sou mais um dos personagens. E nessa história, o personagem principal é o próprio Deus que invade essa história. O autor da história é também o personagem principal. E quando nós olhamos para isso, nós pensamos no fim, e o nosso pensamento e a nossa reflexão, para a gente terminar, deveria ser: Senhor, já que a história caminha para esse fim, como eu tenho vivido hoje? Será que eu tenho sido uma pessoa que tem acreditado nessas coisas que foram faladas? Será que eu tenho sido uma pessoa que crê na realidade de um Deus que voltará? E um texto que falou muito ao meu coração, para a gente terminar, com relação a isso, é o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 7 e 8, que o meu desejo é que no fim dos nossos dias, o Senhor nos encontre e que nós possamos falar isso aqui que Paulo fala, quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Você tem sido uma pessoa que ama a vinda do Senhor? Será que nós temos sido um tipo de pessoa que não só crê que Ele voltará, mas que ama a volta de Jesus? Porque muitos de nós estão aqui dentro, mas se falado sobre a volta, não, misericórdia, não fala disso não. Será que você tem acreditado de verdade nessas coisas? Será que você tem amado a vinda de Jesus? Porque Paulo fala que essa coroa estava guardada para ele, mas não somente para ele, mas para todos os que amam a sua vinda. Nós temos amado a volta de Jesus, nós temos ansiado por esse momento, ansiado por esse tempo. Esse tem sido um anseio do nosso coração, de virar e falar: Maranata, vem Senhor Jesus. Sabe, nós temos ansiado por isso, temos amado essa vinda do Senhor. Queria que a gente terminasse com esse autoexame aí de cada um, que a gente fechasse os nossos olhos, que você pensasse na maneira como você tem vivido nesse momento. E pensado se você tem vivido como alguém que crê nessas verdades que foram faladas, em uma história que não está à deriva, mas uma história que tem o seu início, o seu meio, o seu fim muito bem estabelecido, de um Deus que não só criou todas as coisas, mas que fez um plano de redenção para o seu povo, enviou o seu Filho, e que esse Filho voltará. Senhor, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos nesse momento, e nós te pedimos, Senhor, a começar de mim nessa noite, que o Senhor coloque em meu coração a certeza de que Cristo voltará. Como é difícil, Senhor, às vezes em meio à agitação da vida, em meio aos problemas, em meio à caminhada, como às vezes nós nos perdemos e nos esquecemos que Cristo de fato voltará.
como nós vivemos às vezes como se isso fosse só mais uma história, como se isso fosse só mais um relato. Não, Senhor. Torna isso real nos nossos corações nessa noite. Nos encontre entre aqueles que amam a sua vinda, Senhor. Por favor, encontre aqui hoje, Senhor, na Igreja Batista Moriá, pessoas que amam a sua vinda, pessoas que anseiam pelo Senhor, anseiam por ver o Senhor face a face durante toda a eternidade. Que possamos entender, Senhor, que a glória que nos aguarda, o que nos aguarda eternamente, não há de se comparar com o que nós temos aqui. Nos ajude a entender, Senhor, que as águas de descanso que o Senhor nos leva aqui nessa vida é apenas uma amostra de uma fonte de água viva que jorra desde todo sempre e para sempre jorrará. E o Senhor tem isso preparado para nós, Senhor. Nos ajude a crer nisso, Deus. Em nome de Jesus. Amém.